Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura, ilustres convidados, preletores e moderadores, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, uma calorosa palavra de cumprimento a todos os presentes, a todos quantos tornaram possível este encontro, aos que nele participaram com o maior brilho, bem como a todos os nossos convidados, o meu muito obrigado. Entendeu o Conselho Superior da Magistratura que o seu 11º encontro anual fosse subordinado ao tema racionalização processual e direção do juiz, abordagem crítica dos atuais paradigmas. É um plano em que determinantemente se joga a problemática da eficácia do sistema de justiça, a qual, assumindo indiscutível dimensão axiológica, não pode deixar de situar-se no núcleo dos valores constitucionais e dos princípios estruturantes do Estado de Direito. Concebidamente, o direito de acesso ao direito e à tutela judicial efetiva, consagrado no artigo 20 da Constituição da República, exprime um imperativo de efetividade de natureza bipolar. Por um lado, visa-se a cabal observância de determinadas garantias processuais. Por outro lado, uma resposta judicial em tempo útil, capaz de corresponder às necessidades de proteção e tutela dos cidadãos e das empresas, e, nessa medida, que constitua um catalisador de transformação e desenvolvimento. É de rejeitar uma justiça precipitada, em que a rapidez se sobreponha à necessária ponderação, ou qualquer tipo de paradigma que não tenha presente que a pacificação social, em última instância visada por qualquer processo judicial, não dispensa determinados rituais e procedimentos potenciadores da aceitação das decisões. Mas, em simultâneo, impõe-se a definitiva erradicação de todos os resquícios do velho arquétipo burocrático, do juiz funcionário apagado perante a lei e os valores constitucionais, e a afirmação do modelo de proatividade e dinamismo, teleologicamente dirigido a uma aceleração dos tempos processuais, consentânea com a obtenção de uma decisão simultaneamente justa e em prazo razoável, como exige a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Deste modo, impõe-se uma leitura das leis em vigor, informada por adequadas pré-compreensões e, concomitantemente, uma reflexão sobre as possíveis linhas de evolução dos nossos paradigmas processuais, o que significa, desde logo, sem perder de vista a nossa tradição jurídica, a necessária atenção ao direito comparado e às experiências de outros países. Para além de identificar os fatores de bloqueio, obstrução e tempo perdido, trata-se ainda de conferir aos princípios da lealdade e da cooperação entre os diferentes atores um lugar central no processo, de modo a que ele possa desenvolver-se sem demoras injustificadas. Quanto aos critérios definitórios da morosidade, assinalaria que eles, embora numa formulação negativa, correspondem aos atinentes à decisão em tempo razoável, sendo que estas duas categorias conceituais se encontram numa relação de polaridade, no âmbito da qual relevam basicamente três vetores: a complexidade do caso, a conduta das partes e das autoridades públicas e as expectativas, relevância e consequências para as partes da duração do processo. No seguimento de todos os preciosos contributos aqui trazidos sobre a temática do nosso encontro, seja-me permitido, neste momento de encerramento dos trabalhos, alinhavar algumas reflexões de natureza mais concreta, de natureza estritamente pessoal e que só a mim, naturalmente, responsabilizam. Começaria por um dos aspectos mais debatidos e que mais nos preocupa a todos, o julgamento da matéria de facto e respectiva fundamentação, matéria que desmesuradamente vem consumindo o tempo e energia dos juízes, em especial nas relações, dada a generalizada impugnação da matéria de facto e a crescente complexidade dos processos. Se atentarmos que o julgamento de alguns megaprocessos se tem desenrolado em vários anos, é quanto basta para concluir, pelo desajuste de qualquer leitura da lei, que generalizadamente redunde num novo e total, repito, total, julgamento dos factos e, bem assim, numa indiscriminada e sistemática audição do registro das declarações produzidas em audiência. Sendo certo que a fundamentação das decisões judiciais releva de imperativos de aceitação social, controle democrático e convencimento dos seus destinatários, no âmbito da motivação probatória, não é suposto reproduzir exaustiva e detalhadamente as declarações e depoimentos produzidos em termos tais que transformem a fundamentação da decisão, de facto, em verdadeiras assentadas de inquirição de testemunhas.
Do que se trata é de ordenar e sistematizar as linhas argumentativas e de reflexão globalmente suscitadas pela produção das provas, integrando numa abordagem unitária e coerente as questões dispersas que se revelam essenciais. À luz das provas produzidas, impõe-se analisar criticamente o núcleo essencial das diferentes versões alternativas neste âmbito suscitadas pelo processo, embora ignorando os aspectos destituídos de pertinência, sob pena de, para além de trabalho inglório e esgotante, nos perdermos em detalhes que impedem a necessária visão de conjunto das coisas. Essencialmente, há 4 grandes parâmetros objetivos de análise da credibilidade dos testemunhos e declarações. 1. A coerência dos relatos ou ausência de contradições. 2. A contextualização das narrativas, que consiste na descrição de dados ou pormenores atinentes às pessoas ou às envolventes espacial e temporal dos factos. 3. As chamadas corroborações periféricas, como é o caso, por exemplo, da coincidência das declarações de diferentes pessoas sobre o mesmo facto, ou da existência de elementos ou indícios de ordem objetiva que apontem no mesmo sentido. 4. As declarações indiciadoras de falta de isenção, como é o caso da referência a circunstâncias desnecessárias e dirigidas a beneficiar uma das partes ou declarante. É um dos casos daquela senhora que um dos colegas ontem referiu, que quando lhe perguntaram a data dos factos, começou por fazer uma série de referências relativamente à verdade com que iria depor. Em sede de apelação, afigura-se-me que é possível reconduzir a impugnação da decisão de facto a 2 vias. A insuficiência da motivação em si mesma e aos vícios de raciocínio expressos na motivação. Se, por exemplo, o juiz acuou, por referência aos apontados parâmetros, não justifica minimamente as razões pelas quais dá crédito ao testemunho estar à base da pronúncia sobre um facto essencial, baseando-se apenas em critérios de valoração subjetiva, como, por exemplo, a veemência ou a assertividade, a relação, salvo melhor opinião, deverá determinar de imediato a baixa do processo à primeira instância para suprimento da omissão. Sendo certo que me parece que, nesta matéria, nos encontramos fora da esfera de proteção do já hoje aqui muito falado princípio da substituição. Do mesmo modo, quando a decisão de facto se mostra devidamente motivada, afigura-se-me que o requerente que impugne, por discordar do modo como foram valorados ou não valorados determinados depoimentos, não poderá limitar-se a alegar vagamente o seu desacordo. Deverá identificar clara e concretamente as suas razões, argumentando nomeadamente no plano dos parâmetros da aferição da credibilidade dos testemunhos, sob pena de improcedência do recurso. Já se o juiz confere credibilidade a uma declaração que não observa tais parâmetros, não explicitando consistentemente as suas razões, o recorrente poderá alegar que a valoração da prova não se guiou por critérios lógico-racionais e impugnar tal valoração. Estou convicto que, tendencialmente, é para aferir de vícios desta natureza, ou ainda mais flagrantemente, quando, por exemplo, seja alegado que uma testemunha não disse o que lhe é imputado na motivação, que se impõe ouvir gravações ou ler transcrições de depoimentos no domínio do recurso de facto. Já a ponderação de circunstâncias de índole estritamente comportamental e psicológico-emocional, como as hesitações, naturalidade ou falta dela, a tranquilidade, a simetria facial e postura titubeante, será, em princípio, dada a subjetividade que lhe é inerente, insuscetível de ser controlada em sede de recurso. Aliás, embora elementos deste tipo não sejam de desvalorizar totalmente, propendemos para concordar com aqueles para quem, sendo estas circunstâncias demasiado subjetivas e longínquas daquilo que a formação de um jurista pode captar e do discurso tipicamente jurídico, ainda que no domínio e no plano dos factos, nada se perde se ficarem à margem da motivação da convicção do julgador. Em suma, a convicção do juiz não é arbitrária, tem que ser formada lógica e racionalmente, de onde decorre que o princípio da livre apreciação da prova tem que se exprimir numa motivação que incorpora o raciocínio crítico, lógico e racional. Se assim não acontecer, em caso de recurso de facto, o processo deve baixar à primeira instância para suprimento da irregularidade, como já se referiu.
Ao invés, em face de uma verdadeira análise crítica da prova, afigura-se-me que é de exigir ao apelante uma argumentação lógico-racional alternativa à da sentença, que destrua, entre aspas, a motivação da sentença preferida na primeira instância, sob pena de improcedência do recurso. Tal como é de exigir à relação, para efeitos de alteração da matéria de facto, que criticamente proceda à desconstrução do raciocínio probatório da primeira instância e lhe contraponha uma convicção igualmente expressa numa argumentação lógica e racional. Diria mesmo, numa exigente argumentação lógica e racional. Quanto aos demais aspectos da dinâmica processual, uma vez que o tempo urge, não irei ler a totalidade do texto que constará da versão integral a publicar no site do Conselho. Muito perfunditoriamente, destacaria, todavia, os seguintes pontos de índole fundamentalmente prática, coligidos com a prestimosa colaboração dos colegas que exercem funções na assessoria do Conselho. Quanto aos despachos interlocutórios, a lei poderia eventualmente dispensar a sua redução a escrito, no caso das partes renunciarem ao correspondente recurso, como acontece no processo civil espanhol. As exigências de contraditório previstas no artigo 3º, número 3 do Código de Processo Civil parecem bastar, sem regra, com as notificações levadas a cabo entre os advogados, não se tratando necessária a prolongação do despacho a conceder prazo adicional na generalidade dos incidentes atípicos. Também quanto aos factos complementares ou concretizadores, não alegados, importa relembrar que as implicações do princípio do contraditório ficarão em regra satisfeitas com a presença dos advogados na audiência, não se tornando necessária a interrupção da diligência e a concessão de prazo específico de pronúncia, caso nada seja requerido neste âmbito. No que se refere à audiência prévia, será de exigir aos advogados especial envolvimento no tocante à adequação formal, simplificação e agilização processual, máxime no escalonamento e programação da audiência de julgamento, sendo que, respeitados os grandes princípios e valores informadores do processo, como o contraditório, a igualdade das partes, a imparcialidade objetiva, a preclusão e o caso julgado, quase tudo tem natureza tendencialmente supletiva. Por outro lado, será de repensar a obrigatoriedade da realização da audiência prévia, quando ao juiz apenas cumpra apreciar exceções dilatórias ou conhecer do mérito da causa, desde que tenha sido cumprido o contraditório quanto a estas questões. Verificado este requisito, mostra-se de difícil compreensão o atual figurino que obriga à realização de uma diligência com necessária deslocação de intervenientes e preenchimento de agenda em qualquer caso. Embora devam ser exercidas com maior equilíbrio e urbanidade, as competências de juiz em matéria de manutenção da ordem e efetiva direção dos atos processuais não podem ser descuradas, sendo de evitar, para além do mais, intermináveis diálogos inúteis que por vezes se verificam. Quanto ao adiamento da audiência, por justo impedimento dos advogados, para além de ser de ponderar se não deveria estabelecer-se a obrigatoriedade de provar os fundamentos do impedimento, deveria talvez limitar-se o número de adiamentos com tal fundamento, como sucedia no regime pretérito. O Código de Processo Civil fixa em 10 o número de testemunhas que podem ser oferecidas, embora, em função da complexidade do processo, o juiz possa admitir número superior. Idêntico regime deveria estabelecer-se no processo penal, sendo na maior parte dos casos claramente excessivo o limite de 20 testemunhas que aqui vigora. Entre nós, e a meu ver mal, não vigora atualmente qualquer limite ao número de testemunhas a produzir relativamente a cada facto. Relembro que no processo civil alemão o Tribunal ouve apenas as testemunhas indicadas pelas partes na medida em que o reputa necessário para a decisão da causa. E em Espanha, o juiz apenas é obrigado a ouvir um máximo de 3 testemunhas por cada facto controvertido, até ficar suficientemente esclarecido. Por seu turno, em Inglaterra, o juiz tem amplos poderes de ativa gestão processual, embora sujeitos a recurso, incluindo a limitação do número de testemunhas, o controle da duração dos depoimentos e a definição dos meios de prova a produzir. Sendo certo, no âmbito da audiência prévia, o juiz sempre poderá contratualizar estas matérias com as partes, acordo que, quanto a alguns pontos, pode sempre assumir natureza meramente tendencial,
como por exemplo em matéria de duração temporal dos depoimentos, seria toda a conveniência consagrar nas leis processuais que só seriam ouvidas mais de 3 testemunhas por cada facto, se o juiz o entendesse necessária. Também será de ponderar a eventual consagração legal da obrigação de indicar os fatos concretos sobre que incidirá o depoimento de cada testemunha, com referência aos articulados, como acontece, por exemplo, no ordenamento alemão. Ainda no que respeita à duração temporal dos depoimentos, e sendo certo que o juiz tem o poder de dever de dirigir ativamente o processo, recusando tudo o que seja impertinente, excessivo ou meramente dilatório, refira-se que tal desidrato pode alcançar-se por via do efetivo controle judicial do ato de inquirição e do conteúdo das perguntas, à semelhança daquilo que acontece em Espanha, com base no artigo 368 da Lei Processual Civil. Por outra banda, afigura-se-me que deveria ser incentivado o recurso ao depoimento escrito, previamente produzido no domicílio profissional de um dos advogados, artigo 517 do Código de Processo Civil, que é o modelo mais utilizado no regime processual civil francês e norte-americano. O eventual incentivo poderia passar por uma redução das custas em moldes a estudar. As declarações de parte, prestadas no início e decurso da audiência de julgamento, revelam-se com frequência demasiado prolongadas e fastidiosas, com prejuízo para o agendamento previsto para os trabalhos e originando múltiplos adiamentos de inquirições de testemunhas. Será conveniente, pois, relegá-las em conjunto para o fim da audiência antes do início das alegações orais. A intervenção de intérprete na inquirição de cidadão estrangeiro ou a tradução de documentos apenas se justifica em caso de efetiva necessidade, como expressamente se consagra na Lei Processual Civil, sendo que a mera menção no rol de testemunhas da nacionalidade estrangeira não implica necessariamente que as pessoas não entendam e não se exprimam em língua portuguesa. Quanto à prolação de sentença, não se entende que não esteja prevista na lei a possibilidade da mesma ser oralmente preferida, pelo menos nos casos mais simples, à semelhança do que acontece no processo penal, no âmbito dos processos abreviado e sumário. Independentemente disso, em caso de incumprimento do prazo de 30 dias consagrado para a sentença, deveria talvez prever-se a obrigação de pelo menos preferir a decisão relativa à matéria de facto nesse mesmo prazo de 30 dias, sob pena de, como por vezes acontece, a decisão da matéria de facto ocorrer num momento intoleravelmente distanciado do tempo em que foram produzidas as provas em audiência. No que se refere ao recurso de apelação, para além de tudo o que já foi dito ao longo destes 2 dias, diria apenas que nas ações mais simples e de menor valor será eventualmente ponderar a sua limitação à matéria de direito, como acontece no regime francês. Caros amigos, caros colegas, é tempo de terminar. Tal como aconteceu nas anteriores edições, os trabalhos do nosso 11º encontro estiveram à altura das finalidades visadas. Acredito que os valiosos ensinamentos escolhidos não deixarão de repercutir-se no dia-a-dia dos nossos tribunais e, por essa via, numa acrescida efetividade do direito das pessoas à tutela judicial. Muito obrigado pela vossa atenção, pela vossa presença e por todos os preciosos contributos. Muito obrigado.